Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita. Hoje a gota de Espiritismo é o Evangelho no Lar. São as gotas de Evangelho no Lar que a gente faz toda quarta-feira. Sejam muito bem-vindos conosco. Fazemos todo o sistema do Evangelho no Lar para que você, junto com a sua família, possa se unir com a nossa e fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar deve ser feito pelo menos uma vez por semana, num dia e horário específicos, para que a espiritualidade também se programe, né? E, claro, vire o seu lar uma embaixada dessa colônia espiritual aqui na Terra. Então, isso é muito importante. A presença dos mentores e mais de dois reunidos dois ou mais reunidos em nome do Cristo, claro que ele está em meio a nós. Também é interessante você ter um copo ou uma jarra com água para fluidificação, né, para que os benfeitores espirituais possam fluidificar, e ela, evidentemente, vai servir para refazimento do perispírito e também do corpo físico dentro do merecimento de cada um, evidentemente. Não é passe de mágica, é simplesmente bondade dos benfeitores espirituais, né? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Nós escolhemos ao acaso um trecho do livro Escrínio de Luz e hoje o item é Ante a Sombra. E do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e a gente vai ponderar sobre esses assuntos, a gente vai ler tudo direitinho, fazendo o Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo. Comecemos então com a nossa oração. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, benfeitores espirituais amigos, nosso anjo guardião ou guia espiritual, muito obrigado pela presença. Elevamos o pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, para que o nosso pensamento, equivocado e também santificado, possa nesse momento estar apenas santificado, para que possamos receber as boas inspirações, as boas intuições, para que elevemos cada vez mais o nosso pensamento e, mantendo-o elevado, elevemos também a nossa vibração, e que, ao aprender sobre o Evangelho, aprender sobre as leituras edificantes e os comentários, possamos ainda mais galgar degraus na evolução. Pedimos desculpas pela nossa imperfeição, Senhor Jesus, mas pedimos também pelo acréscimo de sua misericórdia para conosco, para que assim não só aprendamos, mas também consigamos a evolução. Sabemos que precisamos ser benevolentes com todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Mas temos noção exata da nossa dificuldade, do quão pequeno ainda somos, a maioria de nós, que não conseguimos ainda fazer a caridade como o Senhor entende a caridade, como o Senhor nos ensinou sobre a caridade. Então, o nosso pedido também vai nesse sentido, para que tenhamos forças suficientes, oportunidades suficientes e principalmente apoio suficiente dos prepostos do Senhor, para que consigamos fazer a caridade efetivamente, na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Sabedores então, Mestre, de sua presença em meio a nós, agradecemos e damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. A água está aqui para a gente fluidificar depois, então vamos à leitura edificante primeiro do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Ante a Sombra. Deixa que o sentimento puro se te derrame no coração por luz permanente da tua alma, a fim de que as sombras exteriores te não sufoquem. Em verdade, sobram razões para conflito e mágoa, desencanto e infortúnio, te visitam a esfera da ação a cada dia. Problemas e dificuldades, provas e enigmas te perturbam a marcha. Aqui surge o golpe inesperado através da incompreensão dos melhores amigos, ali é a frustração de tuas esperanças mais elevadas à face da gratuita perseguição com que muitos te recebem os sonhos de cooperação e bondade. Ontem era o temporal de suor na preparação da tarefa com que valorizes a existência. Hoje é o espinheiro da aflição, portas adentro do próprio lar. Ainda assim, se o sentimento puro te garante a limpeza das intenções, enxergarás a necessidade onde se te afigura surpreender a delinquência, a ignorância onde presumes encontrar a aspereza e a enfermidade onde supões a existência da maldade e da ingratidão.
e passarás adiante como alguém que se vestiu à prova de fogo para superar o domínio do incêndio, e erguer-te-ás para os cismos da vida, à maneira da flor que se levanta sublime vencendo o abismo do charco. Haja o que houver, e ainda mesmo que todas as criaturas se te revelem desfavoráveis, que teu amor se mantenha inalterável, aprendendo e ajudando, edificando e servindo sempre. Nesse sentido, é preciso não esquecermos que o coração do Cristo era no último instante da cruz desolado e sozinho, incompreendido e dilacerado, mas suficientemente puro a fim de soerguer, elevar a humanidade e abençoar o mundo inteiro. No livro Escrínio de Luz também tem uma parte, uma frase atribuída ao pensador Jean-Jacques Rousseau, do livro Penser, que é Pensamentos. Ele que é suíço, mas fez sucesso na França no século XVIII. Ele tem uma frase fantástica aqui para gente. Sejamos bons primeiramente, depois felizes. Não exijamos o prêmio antes da vitória, nem o salário antes do trabalho. Sejamos bons primeiramente, depois felizes. Esse é o caminho. Façamos o certo primeiro, depois colhamos os bons frutos disso. A gente, via de regra, que é o contrário. A gente não gosta muito de sentir o desespero, sentir as aflições, sentir as dificuldades, passar por problemas. Só que são lições que a vida nos está ensinando. E por que é que a vida às vezes repete o ensinamento? Porque não aprendemos. Quando nós fazemos um planejamento encarnatório, antes da nossa encarnação, antes dessa vida, a gente criou uma série de provas para a gente passar, necessárias. Foram equívocos que cometemos, arrependemos-nos, expiamos pela dor ou pelo amor, para criar aversão aqui dentro, e então colocamos-nos à prova para depois reparar o mal que cometemos. E eu preciso passar nessa prova. Então, se eu não passei na prova, a prova aconteceu na minha vida e eu não aprendi a lição suficientemente, essa prova vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, porque faz parte do meu planejamento encarnatório ela se repetir até que eu a vença, até que eu a consiga suportar com resignação, que é não se revoltar contra Deus, mas lutar com todas as forças para sair da situação em que me encontro. E muitos de nós não conseguimos mesmo, durante toda uma encarnação em que a prova se repete muitas vezes, muitos de nós não conseguimos aprender. E vamos precisar de outra vida, passar pela mesma situação, quantas vezes forem necessárias, até que eu finalmente passe. O único senão que nós enfrentamos nessa época aqui, nós estamos em 2023, é que a Terra está passando de provas e expiações para regeneração. E acontece que muita gente não vai poder ficar aqui na Terra, né? Então, muitos seremos exilados, deportados da Terra para um planeta de provas e expiações também, que pode estar começando suas primeiras épocas em provas e expiações, ou que já esteja em estado adiantado de provas e expiações. O fato é que nós iremos para outro planeta de provas e expiações. É como se estivéssemos repetindo de ano e temos que fazer o ano de novo, só que agora, como o planeta está passando de provas e expiações para regeneração, eu tenho que mudar de escola, porque não vou ter mais aquela classe que eu repeti. Vamos imaginar que eu esteja na quarta série e a partir do ano que vem a escola que eu frequento só vai ter da quinta série para frente. Se eu repetir de ano na quarta série, eu vou ter que ir para uma outra escola. Enquanto tinha quarta série, eu podia repetir e fazer de novo a quarta série. Como agora na escola que eu estou dando exemplo não tem mais de primeira a quarta série, eu vou ter que ir para uma outra escola que tem, encontrar com outras pessoas que lá estão, que eu nem conheço, enfim, às vezes longe da minha casa. É essa a situação que está acontecendo com a Terra. Se eu repetir de ano, ou seja, se eu não aproveitar essa encarnação para evoluir o suficiente para ficar aqui, eu vou ter que ir para uma outra escola, um outro planeta escola, uma outra realidade de provas e expiações.
Ah, Fábio, mas eu não acredito nisso. Não muda, né? Deus não muda a lei porque eu não acredito. Ah, eu acho que não existe vida após a morte. Tá, não muda, continua existindo. Ah, eu acho que não tem reencarnação. Tudo bem, não muda, continua tendo a reencarnação. Ah, eu não acredito nesse negócio do planeta passado e provas e expiações para regeneração. Não muda, está passando e vai acontecer. Eu acho que seria até interessante, né? Deus dá para cada um segundo ele acredita. O sujeito acha que não tem nada depois da morte, que acabou, morreu, acabou. Devia ser assim para ele, né? O sujeito acha que não existe a reencarnação, devia ser assim para ele, não reencarnar mais. O sujeito acredita em céu e inferno, é que ele fosse para o inferno e ficasse no inferno se existisse. Mas não é, Deus é misericordioso, Deus não é como eu, ele é muito melhor que eu, né? A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então ele criou uma lei. Se aceitando ou não, bem, vai ter que se enquadrar a lei. E uma hora a gente se enquadra. O problema é que às vezes dói, né? E aí vem o sofrimento, e aí vem as angústias, as dificuldades, e a gente tem que enfrentá-las, né? Mas, como diz Jean-Jacques Rousseau, sejamos bons primeiramente, depois felizes. Não exijamos o prêmio antes da vitória, nem o salário antes do trabalho. Precisamos saber que primeiro eu planto e depois eu colho. Posso até colher o que eu não plantei por bondade de alguém, agora trazendo aqui para o planeta Terra. Eu posso não ter plantado nada, não ter dinheiro para comprar nada e alguém me doar a comida. Com relação a, aos meus atos, às minhas decisões, a forma de viver, não tenho o que fazer. Eu só colho o que eu plantei. Só eu colho o que eu plantei, não tem como colher o que o outro plantou. Seria bom, né? Eu poder falar assim, então, Chico Xavier foi bom pra caramba, plantou coisa pra caramba. Tem como pegar uma fetinha lá dele? Não, não tem. Eu vou colher o que eu plantei, né? É assim. Ah, Fábio, eu não acho justo, eu não concordo. Não muda. Continua sendo assim, né? Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus e os prepostos dele. Capítulo 20, que foi o que nós abrimos ao acaso. Os trabalhadores da última hora. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário era a moeda romana da época, um denário pelo dia, a cada um por um dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na hora undécima é 11ª, tá? Undécima hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia todo, sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Faltava uma hora para terminar o trabalho. Um dia de 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, tá? Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando então os que só na undécima hora, na 11ª hora, haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, pela sua vez, os que tinham sido contratados e encontrados em primeiro lugar, julgavam que iam receber mais, já que os da última hora receberam um denário, eles trabalharam o dia todo, acharam que ia receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo, não combinamos, não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti.
Não me é lícito então fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Quando nós tentamos entender essa passagem, essa parábola que Jesus contava sobre o que é justiça e o senso de justiça, nas religiões convencionais a gente aprendeu muitas coisas, muitas teorias, muitas ideias. Com a vinda do Espiritismo, também no meio espírita, nós vimos muitas teorias da conspiração, teorias disso, teorias daquilo. Tá? Eu peguei um trecho aqui que é Missão dos Espíritas, ditada por Erasto. Isso foi em 1863. Erasto era guia do médium que estava dando a comunicação, e Erasto é conhecido, bastante conhecido no meio espírita, por uma frase sua no Livro dos Médiuns, que ele diz: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso no trato com os espíritos. Né? E tem aqui um trecho dele que eu selecionei para nós. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham num bom caminho? Já vou explicar tudo isso aqui. Resposta: reconhecer-os-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecer-os-eis, lhes reconhecerão, também pode ser, pelo número de aflitos a quem levam consolo. Irão reconhecê-los pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Irão reconhecê-los, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Destruir o orgulho, destruir o egoísmo, destruir aquelas coisas ruins do nosso âmago, o homem velho, como diz Paulo de Tarso, que habita em nós. Erasto. Guia do Médium, Paris, 1863. Nós já fomos chamados à vinha do Senhor à época de Moisés. Nós já fomos chamados à vinha do Senhor à época de Jesus. E estamos sendo chamados outra vez agora na época do Espiritismo. Nós temos a possibilidade do trabalho. Nós temos a possibilidade de fazer o bem. Nós temos a possibilidade de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Mas talvez nós estejamos um pouco ocupados com outras coisas. Talvez as aflições da vida estejam deixando a gente preocupado. Talvez as aflições da vida estejam em primeiro lugar. Uma lição que a gente aprendeu e que nós vamos tentar colocar em prática até o último dia em que estivermos encarnados, é que no momento que a vida nos dá tanto problema, nos apresenta tanto problema, que são as oportunidades de corrigir aquele mal que a gente cometeu, porque só se corrige o mal fazendo o bem no lugar, nós precisamos olhar para outra janela. Já explico o que é isso. Há uma história muito bacana de uma situação em que uma garotinha perdeu seu animal de estimação. Morreu. E ela estava debruçada na janela, triste, chorando, vendo os amigos da família a enterrar o corpo do animal. Chorava muito, chorava compulsivamente, e nisso chegou seu avô, se aproximou dela e disse: "O que está acontecendo?" E ela então mostrou a cena que ela via daquela janela.
Seu avô, então, pegou-a pelo braço, começou a conversar com ela, a consolá-la e foi andando com ela até um outro cômodo da sala, da casa, onde tinha uma janela virada para o outro lado da propriedade, onde havia um lindo jardim. E ele mostrou então para a neta as flores e falou: Lembra quando a gente plantou essa? Ela lembra. Lembra quando a gente fez isso? Lembro. Lembra quando a gente fez a armação e aí tinha uma minhoca e a gente foi cavar a terra e tinha uma minhoca, você assustou, ela deu risada, se lembrou da cena, viu um passarinho, viu uma borboleta e mudou o semblante, já estava sorrindo naquela situação, o avô conseguiu distrair a criança. De repente a menina percebeu o que estava acontecendo e o avô então disse: Olha só, você tinha uma janela por onde você estava olhando o motivo da sua tristeza, que é justo, que é lícito, mas não se demore tanto na tristeza, porque há outras janelas que nós podemos olhar, onde tem a beleza, onde tem as boas lembranças, onde tem as boas coisas. Aquele que, aquele animalzinho que morreu, ele não pode mais voltar. Não tem mais conserto naquela situação. Ficar presa a essa janela do sofrimento, ficar presa a essa janela da dor, ficar presa a essa janela das dificuldades, te priva de todas as outras janelas de boas lembranças, de belas paisagens, de amizades, de pessoas queridas que precisam da gente ou das quais nós precisamos. É uma historinha simples, é uma historinha básica, é uma historinha para se pensar, não é? É esse que é o grande ponto. Pensar, raciocinar. Às vezes, eu vou colocar às vezes porque estamos fazendo evangelho, então nós somos benevolentes. Às vezes, nós ficamos presos àquele que nos ofende. Às vezes nós ficamos presos àquele que nos agride. Às vezes nós ficamos presos àqueles que estão com uma série de dificuldades. E tem uma grande quantidade de pessoas que vão me fazer sorrir, que vão me trazer felicidade, que vão ser ombros amigos para mim, que precisam do meu ombro como um lugar para eu colocar, para eles colocarem a cabeça. Olha só, a gente fica preso em uma janela quando tem tantas outras que nós precisamos dar atenção. Isso acontece com quem não é, o termo não é esse, mas que perde um ente querido. Ah, morreu meu pai, morreu meu filho, morreu minha filha, morreu minha mãe, morreu minha esposa. Tá, mas tem um monte de gente viva. Entende? Tem um monte de gente ali pronta para receber o meu carinho, o meu amor, o meu amparo. Um monte de gente pronta, esperando o meu ombro amigo e com um ombro amigo à disposição para mim também. Basta que eu olhe, basta que eu preste atenção, basta que eu olhe pela outra janela. Não é interessante isso? E nós espíritas, por mais que já tenhamos tido as outras oportunidades e tenhamos perdido as outras oportunidades de ingressar nessa vinha, estamos tendo a oportunidade agora. E vamos receber o mesmo salário que os outros receberam, ou seja, mesmo agora, começando a fazer o bem agora, começando a ser cristãos agora, começando a ser espíritas na melhor acepção da palavra agora, nós vamos conseguir levar até as outras pessoas o mesmo bem, a mesma tranquilidade, a mesma benevolência, a mesma indulgência, o mesmo perdão daqueles que começaram lá com Moisés, daqueles que passaram a época de Jesus, nós vamos conseguir agora também. E vamos receber o mesmo salário que é a evolução. Então nós que somos os chamados, nós que somos
os trabalhadores da última hora, nós somos essas pessoas que podem oferecer ombro amigo àquelas pessoas que mais precisam. E é esse o ponto crucial da nossa vida. Esse é o ponto crucial da nossa vida. E eu repito aquilo que disse Jean-Jacques Rousseau no século XVIII. Sejamos primeiramente bons, depois felizes. Não exijamos o prêmio antes da vitória, nem o salário antes do trabalho. Vamos ser os trabalhadores da última hora. Vamos doarmos-nos às outras pessoas. Vamos fazer os outros felizes e, por consequência, seremos felizes. Afinal de contas, a vida irá nos ensinar quantas vezes forem necessárias aquela lição que a gente precisa aprender. E cada vez mais dolorida até que nós aprendamos. Isso é um fato, como eu disse no começo. Isso é um fato, isso vai acontecer. Por que não olhar pela outra janela? Por que ficar preso só àquela janela? Ah, a vida está me ensinando agora essa dificuldade que eu preciso superar. Por que ficar olhando para essa janela e ficar preso a ela? Temos tantas outras janelas para olhar, tantas coisas boas acontecendo ao nosso lado, tantas coisas agradáveis acontecendo ao nosso lado, a nossa vida prosperando e eu evoluindo, eu crescendo. Prosperando, não estou dizendo efetivamente em bens materiais, mas prosperando, eu evoluindo, o ser humano evoluindo, um espírito milenar evoluindo, com tantas janelas para eu olhar, e eu ainda preso àquela janela da tristeza, do amargor, da dor, da dificuldade. Percebe? Temos condições de trabalhar. Temos condições de levar as outras pessoas à ideia de que existe outra janela. Aliás, muitas outras janelas para olharmos. Temos condições de ser o evangelho que as pessoas leiam. Tem uma frase de São Francisco de Assis atribuída a São Francisco de Assis que eu gosto muito e uso nas lives. Cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. E que bom se for um bom evangelho, um evangelho real das minhas obras, dos meus atos, da forma como eu ajo com o meu semelhante. Eu posso e devo ser trabalhador da vinha do Senhor. Posso e devo escolher para as pessoas uma janela melhor, uma paisagem melhor, porque o sofrimento ele vai vir, o aprendizado virá, mas mais importante do que o sofrimento são as outras janelas todas abertas à minha disposição, por uma lei divina e natural. Ah, Fábio, mas você não sabe a dor que é perder um filho. Primeiro que não é perda, mas enfim, perder um filho. Realmente eu não sei. Realmente você tem razão, eu não sei. Posso imaginar, talvez fazer uma ideia vaga a respeito do assunto. Aliás, muito vaga a respeito do assunto, porque não me aconteceu isso. Então não sei efetivamente o que as pessoas sentem. Mas sei que o meu ombro pode estar à disposição das pessoas que estão passando por essa situação ou passaram por essa situação. Posso ser aquele que vai conduzi-las a uma outra janela com nova paisagem? Porque tão importante quanto aquele que voltou para a pátria espiritual, tão importantes quanto são aqueles que aqui ficaram. E aquele que voltou para o plano espiritual, posso me encontrar com ele ou com ela quando meu corpo físico dorme, naturalmente. Ou seja, não há perda. E eu posso contar isso para alguém. Eu posso mostrar isso para alguém. Eu posso ser o ombro amigo para alguém, explicando isso, mostrando uma nova janela. A janela do túmulo está aqui, a janela da morte está aqui, e eu posso virar a pessoa e mostrar a janela da vida eterna, da vida plena, da volta para casa no plano espiritual.
porque é fato e porque trabalhar na vinha do Senhor é o nosso objetivo. Aliás, deve ser o objetivo de todo espírita. É isso. Espero que tenhamos tido um bom estudo do Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento então para fluidificar a água nesse momento. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, benfeitores espirituais, pedimos nesse momento, em nome de Jesus, que a água possa ser fluidificada e receba os ingredientes necessários para a reparação perispiritual, para o refazimento do perispírito e também, dentro do merecimento de cada um de nós, o refazimento do corpo físico, o reequilíbrio das energias e das forças que atuam em nós e, principalmente, o remédio necessário para a nossa dor da alma ou para as dores da alma. Agradecemos, Senhor, por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana. Agradecemos, Senhor, por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana. E agradecemos também por tudo de ruim que aconteceu durante a semana, pois sabemos que é para o nosso bem. Sabedores, então, Mestre querido, de Sua presença em meio a nós, agradecemos de coração esse seu acréscimo de misericórdia, agradecemos a presença dos mentores espirituais e de todos os espíritos encarnados e desencarnados que nos acompanham nesse momento, e que assim seja. Um beijo enorme para você que fica. A semana que vem tem mais o Evangelho no Lar. Até lá.